Vamos à traquitana do Nuno Marco nas manhãs da Comercial. Uma oferta Montepio cartões Star Wars, cartões de débito que o ajudam a controlar as suas despesas, e Homes Place. Encontramos-nos lá. Guarda-chuvas. Como eu nutro uma relação de amor-ódio com essas traquitanas, cuja história haveremos um dia de analisar com o devido cuidado. Mas hoje é dia de olharmos para as grandes inovações tecnológicas, e aquela de que falamos hoje é bem capaz de ser a minha preferida de todas as que já abordámos nas sextas-feiras da grandiosa história universal das traquitanas. Mas antes, deixem-me explicar a tal relação com os guarda-chuvas. Eu gosto que exista um objeto que nos cobre da chuva quando andamos aí pelo mundo. É confortável andar pela rua com um guarda-chuva em cima. Quando estamos apaixonados, o guarda-chuva é um grande facilitador de romance, não é? Anda cá, aqui para debaixo, que eu dou-te boleia. Mas depois não sabes, porque ficas só com uma mão. Quem é que segura? Quem é que segura no cabo do guarda-chuva? Não, estás a segurar com a mão esquerda e depois com a mão direita. E depois queres dar um beijinho e o cabo está lá no meio? Não, olha, isto comigo não funcionava porque eu espetava-lhes as varetas nos olhos. O que é sempre um turn-off. Mas há um imaginário de estilo em torno de guarda-chuvas, não é? Nos Vingadores, o John Steed andava sempre com guarda-chuva. Não é os Vingadores de super-heróis, os outros. O John Steed e a Emma Peel. E é no John Steed que eu penso quando eu tenho de andar de guarda-chuva em punho. Penso assim, não, estou com estilo. Mas a verdade é que no caso dele o guarda-chuva funciona porque faz ali um conjunto de catita com o chapéu de coco e o fato. E eu o chapéu de coco não vou usar. Fato usa Ricardo Araújo Pereira. Ficavas bem de guarda-chuva na mão. Não sei, pá, eu sinto-me sempre ridículo com o guarda-chuva. Não, mas tem que ser um guarda-chuva preto. Eu sou muito alto, pá. É um acessório parvo. E a chuva não cai bem a direito, por isso do joelho para baixo fico todo molhado. É verdade, por mais voltas que dê, eu não consigo adaptar-me ao guarda-chuva. E depois são as outras chatices. Aquilo é suposto preservar-nos da chuva e manter-nos mais secos. Mas quando tu entras num transporte público, seja num táxi ou num autocarro cheio, e o guarda-chuva encharcado acaba a esfregar-se depois nas pernas e no corpo, e toda a água que o guarda-chuva impediu que nos molhasse quando estávamos na rua está em nós, e isso é estúpido. É claro que a coisa melhorou a este nível quando apareceram aqueles guarda-chuvas pequenos que, quando os fechamos, dobram-se até ficarem do tamanho de uma salsicha e depois abrem-se quando carregamos num botão, e são muito práticos. Mas experimentem, sobretudo os homens, ver-se ao espelho com um desses micro guarda-chuvas dobrado na mão. É estranho o que é aquilo, mesmo que andem com um desses guarda-chuvas em preto, não é? Que é a cor tradicional para dizer, atenção, que o dono deste guarda-chuva é heterossexual. O tamanho daquilo é estranho porque parece o cruzamento de um guarda-chuva com um chihuahua. Ou seja, para mim, guarda-chuvas representam sempre um problema até à chegada desta invenção de que vos falo hoje, e que é o ouro. Eu só fico totalmente convencido quando a experimentar, mas diz quem já viu que isto é incrível. Falo-vos do guarda-chuva de ar, também conhecido como Air Umbrella. E o que o nome diz é o que aquilo é. Imaginem então um guarda-chuva que não tem nem a lona, nem as varetas, aquelas tenebrosas varetas que se soltam e que se viram com o vento e que se espetam nos olhos. O guarda-chuva que no fundo é só o cabo. É um cabo regulável, pode aumentar ou diminuir de tamanho. E a ideia é que ar é sugado pela parte de baixo do cabo, passa por uma ventoinha lá dentro, sobe pelo interior do cabo, passa por uma nova ventoinha em cima e é expelido a todo o gás pela parte de cima desse cabo. E dizem que com uma potência tal que a força do ar cria uma cúpula invisível de vento por cima da cabeça do utilizador, que faz com que a chuva, em vez de ir para baixo e de nos cair em cima, seja disparada para os lados. Olha, há fotografias disso. Sim, como é que se chama? Diz lá que eu vou procurar. Air Umbrella. É só isso, Air Umbrella. Portanto, no fundo as pessoas andam a passear na rua com um pau na mão. Com um pau na mão. Só. Estão a ver? Mesmo quando está a funcionar, tem potencial para ser estupidez. Eu acho para usar isto, mas a ideia não é má de todo, mas se resultasse. É preciso habituar-nos à ideia de que estamos a fazer de facto figura de parvos com um pau branco de plástico na mão que, enfim, pode parecer um instrumento adquirido numa loja de artigos para adultos. Artigos para adultos? Agora, como é que
tu sabes que instrumentos brancos de plástico se adquirem em lojas de artigos para adultos? Nuno Marco. Antes de responderes, posso aplaudir este acting ou não? Deixa-me aplaudir. A espontaneidade dela. Ocorreu-lhe agora. Não foi nada combinado esta pergunta. Não, de repente lembrei-me de perguntar isto. De perguntar o quê, Wanda? Como é que tu sabes que instrumentos brancos de plástico se adquirem em lojas de artigos para adultos? Então, porque vou a uma dessas lojas todas as semanas buscar coisas. Aquilo que vocês fazem num supermercado, eu faço na loja Ardentes Prazeres. A sério, muita gente não sabe disto, mas um ser humano consegue viver. Eu não quero saber o que vais lá buscar. Não, espera. Um ser humano consegue viver à base de coisas que se vendem nas lojas para adultos. Não. Sim. Tu precisas de água. A água o que isto significa. A água tens na torneira. O que isto significa é que, quando houver uma situação de grande necessidade e os estoques dos supermercados acabarem, as pessoas podem perfeitamente recorrer a estes estabelecimentos para comprarem, por exemplo, massa. Pronto, sim senhor, que é massa em forma de pequenos pénis. Mas uma vez ultrapassada essa questão, aquilo é massa. Faz-te uma belíssima sopa com aquilo. Sim. E pena à la rabiata. Eu estava a pensar nisso e a pensar assim. Verdade, Não, Wanda, não vais dizer. Não vais dizer. Voltando ao guarda-chuva de ar, eu adoro o conceito daquilo. Eu adorava saber se funciona. Ainda está a ser testado e não existe nas lojas. É uma obra do inventor coreano. Não existir ainda. Do inventor coreano Jae-sung Park. Um tipo genial a quem o mundo deve outra grande invenção, que é o laptop descartável de papel. Uma pessoa precisa de um computador para um trabalho rápido. Não tem nenhum à mão. Vai à loja e compra, por um preço que ele garante que será baixo, um computador portátil construído em cartão reciclado, que tem o essencial. Tem as teclas, tem um visor, tem uma pequena mas funcional memória, tem uma ligação à net. Montá-lo é basicamente uma questão de dobrar papel. Este tipo é um gênio. E quando a bateria que vem com o computador se gasta, é só meter o computador no papelão, pronto, e deitar fora. De novo, isto são protótipos, mas sabe-se lá se não se torna realidade um dia destes. Ou simplesmente este indivíduo não será maluco. Mas voltando às lojas para adultos, E virgem também, mas continua a ser. Certo. o que eu percebi foi que vos interessou a ideia de sobreviver só em alimentos comprados lá. E então temos massa em forma de coiso, depois há topping de chocolate para pele humana, há gomas em forma de maminhas, há vastos sortidos em roupa interior comestível. Mas até agora só tens hidratos de carbono e calorias. Não É tens. preciso mais do que isso. Não há uma proteína, não Eu há vivi uma. 41 anos só com isso. E tu ficarias surpreendido como um par de cuecas é tão surpreendentemente nutritivo. Pois acredito, talvez. E reparem que não é no sentido de comer as cuecas da pessoa amada, é da pessoa estar a ver televisão e pensar: olha, já ia agora um par de cuecas, vou à dispensa ver o que é que há. É isso que tu pensas. E já provaram daquilo? Não. A sério, pá, não estou sozinho em estúdio. Não, ninguém provou o um par de Ricardo e cuecas de o loja. Vasco estão calados, portanto quem cala consente. Eu neste momento sinto-me estúpido e posto de parte por nunca ter Nunca comido uma comeste umas cueca. cuecas, não é? Eu não, eu sinto-me orgulhoso. Feliz. Mas que Sabes raio que de local, uma vez mandaram-me aqui para a rádio cuecas com sabor a laranja. mas que raio de local de trabalho é este? É que uma pessoa se sente posta de parte porque nunca comeu uma cueca. As traquitanas numa oferta Montepio cartões Star Wars, cartões de Mandam. débito que o ajudam a controlar as suas despesas, e Homes Place. Encontramos lá. Mandam-me a mim só essas coisas, não é? Pá, quem nunca comeu uma cueca. Rádio Comercial.